pessoal que está assistindo o AgriShow com você. Hoje a gente está aqui com a Edson Pereira, analista de mercado da IHS Market. Falei certo tudo, certo? Perfeito. Maravilha. Edson, brigadão de estar aqui conversando com a gente. Hoje a gente fala de rendimento do produtor agro. A gente está num cenário delicado nesse 2020, mas tá ruim, mas tá bom para o produtor rural. É isso mesmo? É bem isso, né? A gente costuma verificar algumas variáveis, né, que ela tem um efeito dúbio aí na brincadeira, né? Mas mesmo assim, o fator, em suma, né, a essência é que as culturas que o produtor brasileiro costuma produzir, no momento atual que o Brasil está enfrentando, elas estão com uma rentabilidade muito interessante. Então, para o brasileiro, para o produtor brasileiro, é uma oportunidade de fazer caixa, de melhorar os investimentos, de olhar um pouco mais a eficiência da sua produção e, justamente com isso, tentar vislumbrar um cenário aí de oportunidades para gerir melhor seus negócios e embolsar lucros. Aqui, antes da gente começar a gravação, a gente falou de algumas produções. A gente falou de açúcar, a gente falou de arroz, que, né, você bem lembrou, está numa crescente, trigo, soja, milho. A gente consegue fazer uma análise macro, entre aspas, de como esses rendimentos estão crescendo e por que eles estão crescendo? Sim, sim. A rentabilidade está muito associada, né, à forte dinâmica das exportações, né? Toda a cultura que tem o efeito de representatividade do mercado externo na dinâmica dele, logicamente tem um componente importantíssimo, que foi o comportamento cambial, né? O câmbio ajudou a elevar a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional e, ao mesmo tempo, favorecer aí uma maior participação do Brasil no mercado externo, fomentando o produtor brasileiro a atender a demanda internacional, né? Através, obviamente, da rentabilidade. O produtor faz, eu vou gastar tanto, vou gastar tantos reais por hectare, mas quanto que eu vou ganhar de retorno? E, por incrível que pareça, se você olhar as culturas que você justamente citou, soja, milho, trigo, café, né, o suco de laranja, outras culturas aí, obviamente com as suas particularidades, a cadeia de cana-de-açúcar também, a rentabilidade é um fator que vai ser aí proeminente, vai se destacar muito bem para que o produtor faça assim os investimentos adequados, né? E posso dizer assim que além do crescimento, né, se deve também ao grau de importância que o Brasil ganhou nessa pandemia. Não é palavras só minhas, né? O próprio FMI, o Banco Mundial, falou que num grau de pandemia que nós estamos enfrentando, o Brasil exerceu um papel importantíssimo na garantia de segurança alimentar para países que têm uma dependência muito grande. E o Brasil vem cada vez mais abrindo e conquistando novos mercados consumidores, né? Então isso tem ajudado. Então até o arroz, que a gente focava a produção para atender unicamente o mercado interno, acabou galgando o mercado externo. Isso aí em função do comportamento cambial, obviamente, mas por causa da competitividade, né, que o produtor brasileiro conquista, não só por produzir mais por hectare com menos, né, mas também por adesão de pacotes tecnológicos cada vez mais eficientes, né? Então, é a junção desses fatores, associar a demanda mundial crescendo por alimentos, obviamente, as pessoas estão, principalmente ali na Ásia, né, tem uma carência muito grande de importação, e a oportunidade que foi lançada ao Brasil, onde quando a pandemia prejudicou estruturas de produção, o Brasil se mostrou, digamos assim, aparentemente não tão sofrendo esses efeitos e conseguindo atender essa dinâmica internacional. Todos esses fatores associados favoreceram a rentabilidade e o crescimento da produção por aqui. Você falou de alguns sistemas que estão atrelados, né? A gente falava também do feijão, que ele tinha um papel muito específico um tempo atrás, e agora com mais gente passando o tempo em casa e consumindo mais arroz, a parceria arroz-feijão aumentou a produtividade. E você falou também da questão logística, né? Que é das etapas da cadeia do agro. Eu queria explorar isso um pouquinho contigo. O produtor, sim, está tendo uma rentabilidade ótima, boa, mas todos os mercados que orbitam o agronegócio estão seguindo a mesma carreata, né?
Exato, bem observado, Thiago. Podemos dizer que o setor de transporte no Brasil foi importantíssimo nessa dinâmica. O Brasil, além de mostrar que tem condições de produzir mais, né, dentro assim das suas características, né, como você bem destacou, rotação de cultura, mais de uma safra em um ano, fazendo todo esse processo de produção. O papel da estrutura logística, né, ele é crucial para você também fornecer produtos, né, com maior rentabilidade e competitividade. Então, podemos destacar aí a pavimentação da BR-163, que nunca saiu do papel, mas enfim saiu, foi lançada lá. Estamos escoando grandes volumes de soja, milho e outros produtos pelo Arco Norte, que ganhou uma representatividade importante para o porto. A própria abertura e investimento pesado na melhoria da infraestrutura dos portos que já operavam com grande eficiência. Destacaria aí Paranaguá, Santos, o Porto São Francisco, né? Os portos do norte ali, destacaria Aratu, o porto ali de Itaqui, o Barcarena no Pará, são estruturas portuárias que vão ganhando uma dimensão de representatividade melhor, como modais opcionais para escoar e atender não só a Ásia, mas atender o Oriente Médio, atender a Europa, atender até México, Estados Unidos. Estados Unidos está comprando grandes toneladas de produtos do Brasil, né? Não só ele possui sua autossuficiência, mas algumas lacunas que o Brasil acabou entrando aí forte também. Ou seja, o Brasil está se mostrando capaz de associar aumento da produção com eficiência logística para atender mercados. Então, sim, no momento em que você sofreu um golpe sério do isolamento social por causa da pandemia, obviamente, né, setores de transporte se viram aí preocupados com a dinâmica de fornecimento, porque eles, né, boa parte deles perderam espaço com esse lockdown que houve em algumas cidades, né, centros urbanos e tudo mais. O agro foi lá e falou, vem aqui que eu estou precisando de ajuda. E eles viram que a pujança do agro foi o que minimizou impactos ainda mais severos em seus caixas, em sua saúde econômica e financeira. Você falou aí na sua resposta da rotação de cultura, né, que também, né, no mesmo caso do feijão, a gente tinha um cenário muito específico. Eu tenho uma sequência de cultivos, eu planto isso para me preparar para esse cultivo, para me facilitar essa safra. Como é que esse cenário que a gente está passando impactou essa rotação de cultura? Pois é. Anteriormente, né, quando você fazia uma rotação de cultura, você visava muito mais o benefício técnico. Você plantava uma soja, que é onde residia todo o ganho financeiro do produtor rural, obviamente, e aí você, depois de um período, né, plantava ali logo em seguida o milho. Geralmente a rentabilidade não era das melhores, né? A gente chegou a ver preços do milho muito abaixo de custo nos estados do Mato Grosso, Goiás, até mesmo Mato Grosso do Sul, em função aí dos gastos logísticos, ineficiência, distribuição e tudo mais. Hoje já não é uma realidade mais. Hoje você faz a rotação de cultura, tem o benefício técnico, obviamente, mas além disso, você também tem a rentabilidade nessas culturas, né? Hoje você faz rotações de várias culturas aí. Hoje, por exemplo, no Mato Grosso, o produtor opta por plantar soja, colhe e planta algodão. Ele também pode plantar soja, colhe, planta milho. Se o milho não conseguir encaixar, ele vai e planta um sorgo, que tem a ideia de você dar aquela recuperação do solo, né? E em alguns casos, né, o pessoal opta bastante por plantar até um braquiária, que seria o famoso capim lá, para você fazer uma terminação de gado de pasto, que é mais uma outra opção de rentabilidade para a fazenda. Ou seja, a fazenda saiu daquela coisa simples e virou um sistema de produção um pouco mais complexo, né, onde você visa a recuperação do solo, a manutenção dele, ajuste dos nutrientes, né? Então, o ganho tecnológico, todo o processo de a pegada do carbono também, de tentar diminuir também a questão de você usar fertilizantes como ureia, né? E quando você faz a rotação com soja, você consegue fazer todo esse processo de diminuição da emissão, toda a dinâmica que está sendo inserida no setor de agro, nas propriedades produtoras do Brasil, mostram que o Brasil ele caminha para ser uma agricultura, um agronegócio sustentável, que atende aos padrões de redução de emissão e tudo mais, né, por essas questões aí que estão sendo associadas. Ou seja, o Brasil parece que não, mas mostra que é sim uma potência agroambiental, né, por obedecer. E aí eu colocaria, além da soja barra milho, soja barra trigo, soja barra algodão, eu colocaria uma cana barra soja. Por exemplo, você
as usinas podem usufruir desse benefício, porque a cana é uma cultura, como as gramíneas, né, absorve muito, né, nutrientes do solo, então você tem que fazer uma adubação bem severa ali. Só que o que acontece? Quando você faz o processo final ali de colheita da safra de cana, ali no mês de novembro, você consegue, digamos assim, tirar essa cana e plantar soja em novembro. Você já colhe ela em março e o solo está pronto de novo para você colocar uma cana nova, que vai ter um solo melhor, que vai ter nitrogênio no solo e vai diminuir um pouco a necessidade de você fazer a fertilização com maior intensidade. Ou seja, a dinâmica, né, de você fazer essa rotação de cultura em apenas um ano mostra que o agronegócio brasileiro está muito bem adaptado, muito bem estruturado para as novas exigências que o mercado tem imposto aí com relação à questão de garantia de solo, manejo e até adotando, né, as normas aí para atender questões ambientais relacionadas à emissão de CO2. Como é que você vê a rentabilidade 2021? O que a gente consegue desenhar de cenário? Olha, a rentabilidade ela está muito positiva, porque os preços não dão sinais de que vão haver um choque novamente de queda, que é a grande preocupação do produtor. Coisa que a gente observou nesse ano, viu, Thiago, que a rentabilidade de 2020 a 2021, ela está assegurada por mecanismos assim de venda antecipada. O produtor brasileiro conseguiu antecipar bem a venda de soja, já antecipou a venda de milho, que vai ser plantado só em janeiro de 2021, já antecipou a venda de algodão, né, a preços fixos ou a termo, porque a moeda dele, que é a produção, está com um nível de rentabilidade muito bom. Ou seja, em vez de eu querer dinheiro, eu dou a minha soja, porque para a indústria, para trade, até para a indústria de outras indústrias, outros setores que caminham, como você falou, que orbitam no setor, também estão vendo isso aí. Por exemplo, eu já ouvi fatos, né, algumas ocasiões, de empresas de maquinário, de implementos, vendendo implemento pela soja e não por dinheiro. Falou, não, me dá sua soja, o HV não me mete e paga com a sua soja, paga com o seu milho, porque aí ela negocia a soja e o milho com a trade, com outro agente, entendeu? Ou seja, a moeda de troca dele está muito poderosa. Então a rentabilidade para 2020 e 2021, ela é muito positiva, né? E o preço está muito atrativo. Para você ter ideia, falando em números, para ser mais claro, no ano passado, agora no mês de julho, o produtor de soja tinha fixado aproximadamente 15%, 20% da safra que ele ia plantar em novembro do ano passado, em outubro do ano passado. Esse ano, o produtor de soja já fixou da safra que ele vai plantar agora nesse ano 40%. Ou seja, ele já vendeu boa parte da produção, né? Tem estados que já chega a mais de 50% vendido da safra de soja, por causa da rentabilidade, entendeu? Fora que eu não preciso nem destacar, os juros para financiamento está mais baixo, a oferta de crédito está melhor, né? Então... A gente teve um aumento aí no exato, crédito plano do plano safra 2021. E a taxa de juros está mais baixa, é mais um fator positivo, o Pronaf também, então as linhas de crédito estão positivas, e o legal é isso, o setor, a cadeia que financia de fomento, né, que é os bancos, vem também no agronegócio um potencial bem interessante de rentabilidade, fala, vale a pena você financiar esse cara, porque a rentabilidade dele está interessante. Então, se tudo der certo, e obviamente, né, eu sempre destaco isso como analista, se o clima ajudar, né, nós teremos uma safra boa de rentabilidade, o produtor de novo pode ter oportunidade aí de garantir caixa, sim. Isso a gente acredita piamente. Dessa sua resposta, eu queria fazer duas perguntas por partes. A primeira é, estamos vendo um fortalecimento ou um crescimento do barter aqui no Brasil? Sim. Sim, estamos. É uma metodologia de operação que está ganhando muita representatividade. Eu digo mais, essas percentuais de vendas antecipadas aí de soja, de milho ou de algodão estão muito atreladas ao comportamento de operações via barter. A troca do produto pelo insumo. Em vez de eu comprar, pagar no preço em reais pelo fertilizante, eu dou em saca de soja para a empresa que vende fertilizante. Em vez de eu comprar o defensivo com a Syngenta, com a Bayer, né, com a Cheminova, com todas essas grandes empresas do setor de defensivos agrícola, eu faço o contrário. Eu chego na BASF e falo, olha, eu entrego para você
a minha soja e você me dá, né, o insumo que eu vou precisar para fazer o tratamento cultural da Você lavoura. continua a conversa com essas marcas, mas pedindo coisas diferentes, né, por assim Exatamente. dizer. Uma coisa que a gente tem observado, por exemplo, algumas grandes trades como a ABCD, né, ADM, Dreyfus, Cargill, Cofico, Bung, Dreyfus, toda essa galera aí, eles têm feito o que com o produtor? Geralmente eles entram em contato com as empresas que fornecem insumos, né, fertilizante, defensivos, faz um pacote com eles mesmos e oferece aos seus produtores, porque eles têm carteira de produtor. Então ele já tem esse fomento também. A própria trade, que não atua como uma fabricante de fertilizante, uma fabricante de defensivos agrícola ou de semente, ela entra, compra grandes volumes, porque ela vai ter uma influência de compra, né? Ela compra um pacotão, compra tipo um atacado de insumos agrícolas e para oferecer para o produtor dela. E é uma garantia de que ela vai receber aquela soja, porque ela não quer o dinheiro, ela quer o grão, ela quer o milho. Entendeu? Então, para ela é interessante, porque quando ela obter o milho, ela sabe o que ela vai fazer. Eu vou vender aqui, eu vou vender acolá, vou atender mercado tal, eu vou armazenar, eu vou processar, a soja eu vou esmagar, vou transformar em etanol, vou transformar em biodiesel, ou não, vou transformar em farelo, ou não, eu exporto o grão, entendeu? Então, o grão, o produto em si, virou moeda de troca muito mais poderosa. Então, o produtor está vendo oportunidade, as operações de barter estão crescendo e virou uma espécie de financiamento de safra que tem dado muito certo, né? Obviamente tem as suas particularidades e algumas observações que caberia aí 1 hora de conversa sobre esse assunto. Mas a gente faz um segundo vídeo sobre barter. Mas é uma coisa que, como você disse, destacou muito bem, está ganhando um espectro de representatividade muito boa, porque é o produto pelo produto, né? Então, o produtor, a moeda de troca dele é essa. Então, não desvaloriza. Exato. Não desvaloriza. Exatamente. É uma medida interessantíssima para ele até se posicionar com relação à compra e venda de produtos e verificar o que ele pode fazer com rentabilidade, né? Com a rentabilidade dele. A minha segunda pergunta, baseada na outra resposta, você falou, como analista, eu tenho que estar atento ao clima. Se o clima me ajuda, a coisa flui. 2020 foi um ano neutro, não teve El Niño, não teve Laninha. Né? Ouvindo assim, tá perfeito, planta que dá. Aí você bem lembrou, antes da entrevista, teve quebra lá no Rio Grande do Sul. E aí? Como é que a gente regula esse negócio? Porque, teoricamente, foi o ano perfeito, foi o ano neutro, né? Exato. Não bateu nada. Não teve nenhuma anomalia para, né, trazer alguma preocupação. E aí? Mas teve quebra, exato. Então, o Rio Grande do Sul fazia 10 anos que ele nunca teve problema com a produção dele, né? Mas, infelizmente, a gente sofreu ali um calendário meio apertado, né? Que o nível de precipitação aconteceu muito concentrado no mês de novembro e no mês de outubro, e muitas lavouras foram plantadas mais tardiamente, então isso acabou prejudicando, e aí a gente teve um clima meio adverso ali no mês de fevereiro e março, que acabou potencializando aí a redução da produção gaúcha, né? Mas aquela coisa, não dá para você, não quer dizer que você vai ter um fenômeno climático, anomalia climática, você tem garantia de que vai produzir bem ou vai produzir mal, por isso que eu falei para você, o clima é uma variável complicadíssima de você determinar. Para você ter ideia, esse ano, né, os grandes meteorologistas, né, os grandes centros de meteorologia do mundo, né, como o NOAA nos Estados Unidos, o próprio CPTEC aqui no Brasil, tem apontado a possibilidade de um laninha de fraca intensidade. O laninha, para a região norte, para as regiões extremo norte, norte e nordeste do Brasil, ela é muito positivo, porque ele coloca um nível de precipitação um pouco mais regular, mais contínuo. Então dá para o produtor investir no milho e já emendar uma safrinha de milho, investir na soja e já emendar uma safrinha de milho, né? Principalmente no Tocantins, Maranhão e Piauí ali. Na Bahia não dá porque o clima ali já não funciona muito bem, né? E ele costuma gerar uma irregularidade de precipitação no extremo sul. Só que o Rio Grande do Sul produziu muito bem em anos de laninha também, entendeu? Porque não foi de forte intensidade, ele perde força em alguns momentos. Então, não dá para você cravar El Niño bom para o sul, ruim para o norte, Laninha bom para o norte e ruim para o sul. Às vezes a gente faz esse cálculo, mas mesmo assim a gente hoje em dia faz com muita cautela, né?
porque, obviamente, tem tem uma anomalia climática presente para essa temporada nova. Agora é saber acompanhar aí os níveis de precipitação, né? Plantar dentro do calendário de zonamento que nós temos aí, desenvolvido pela Embrapa e por grandes órgãos importantes do Brasil, né, Ministério da Agricultura, né, obedecer o calendário e torcer para que essa intensidade não seja tão severa e o clima apresente uma regularidade mínima, porque o produtor brasileiro, ele tem essa ciência de como lidar, né? Então, a verdade é que depois de 10 anos apenas, o produtor gaúcho teve problema com a sua produção. Né? E isso, nesse meio tempo, houve Laninha, El Ninho, teve tudo. E mesmo assim, ele estava produzindo. Ele estava produzindo bem, né? Estava produzindo acima de 5 e muito pelo contrário. Foi anos assim que a produtividade, tanto de milho como de soja e de trigo, de arroz no Rio Grande do Sul, vinham em ascensão. Só o ano de 2019 e 2020, que foi um ano meio que frustrante para o produtor. Mas as autoridades, associações cooperativas conversaram com o governo, e o governo entendeu que não foi um erro de plantio ou equivocado. Infelizmente, é o clima quando ele é severo, né? Ele deixa sequelas muito ruins. Então, foi negociado, né? Está sendo feito programas de protelação das dívidas, né? Sentou-se com o produtor, negociou com ele, está negociando todo o processo lá, e parece que acreditamos aí que o ano que vem, tomara, né? Tomara Deus, tomara que as coisas se caminhem muito bem, o produtor pode novamente galgar uma recuperação das suas margens aí, produzir bem para o ano que vem. Mas é aquilo que eu te falo, vamos esperar que o clima colabore, porque é complicado, ele é terrível, é terrível. Nessa de vamos esperar que o clima colabora e tem coisas que a gente não consegue prever, recentemente a gente teve a tal nuvem de gafanhoto, né? E aonde ela estava passando? Na fronteira do Rio Grande do Sul, né? Isso não dá para a gente controlar. Vocês conseguem ver um impacto na rentabilidade caso essa nuvem migre para o Brasil, ou a gente já descarta essa possibilidade? Então, o clima, pelo que a gente tem acompanhado, o clima no Rio Grande do Sul está muito frio, né? Está tendo geadas e excesso de umidade, né? Isso daí é uma barreira natural para esse tipo de situação, porque o inseto não voa na chuva, né? Ele não voa na chuva, né? Acho que uma simbologia muito boa para isso é aquele filme que eu assisti um filme com a minha filha, né? Que é aquela da abelhinha lá, né, que a abelhinha fala, e é uma coisa que as abelhas falam para aquela abelha, falam, nunca voe na chuva. E é verdade, a chuva, como está muito frio e chuvoso, são duas barreiras naturais que não permitem que esses insetos virem para cá. Mas as autoridades argentinas, uruguaias e paraguaias, e assim como a brasileira, têm procurado, né, fazer um sistema, obviamente, pulverização aérea, para preparar caso ela chegue no Brasil, para tentar minimizar um pouco os impactos, entendeu? Afetou algumas lavouras de trigo e milho, parece que lá na Argentina, e algumas também no Uruguai, né? E eles combateram, perderam de vista lá, mas retomou de novo, estão tentando fazer o máximo possível. E a metodologia de combate aí que o pessoal pode usar seria a pulverização aérea, né? Atacar desse jeito. Né? Então, é meio complicado dizer se vai vir para o Brasil ou não. Eu acredito que não, por causa da própria característica do clima que vai acontecer no Rio Grande do Sul nos próximos meses, porque é geada, né? Geada, temperaturas muito baixas, excesso de umidade, chovendo muito, né? Então, essas questões, esse efeito climático, naturalmente, é uma barreira para que essa nuvem de gafanhoto não venha para o Brasil. Por isso que ela está rondando a fronteira, né? Porque quando, por essa característica do clima que está se colocando, tanto no estado gaúcho como em Santa Catarina e Paraná, evita com que ela venha e migre para cá, entendeu? É uma barreira, digamos, natural, né? Mas se vir, vamos colocar, enche o tanque dos aviões e vai para cima, né? Não deixa chegar não, porque a gente precisa garantir alimento aí para o povo, meu Deus do céu. Manter essa rentabilidade crescendo. Exatamente, exatamente. Alisson, eu queria te agradecer, ter conversado aqui no AgriShow com você, trocado essa ideia sobre a rentabilidade. Super obrigado. Obrigadão mesmo. Sempre um prazer estar falando com vocês. Espero ter conseguido responder as perguntas que nos foi proposta aí, né? E sempre que tiver oportunidade, por favor, comunique-os, aí estaremos sempre à disposição. Um enorme abraço a todos vocês.